Agora a gente espera um minutinho só para entrar. Ele já começou a gravar e liberou a sala. Não sei se a minha internet tá boa, né? Tá boa, Silvia, tá, né? Tá boa. A minha hoje Tá está, bom assim. a minha tá estável, graças a Deus, que aqui tá sempre estável. É que a Não, ainda gente. bem que hoje não caiu aquela chuva, né? Porque se Porque Pois cair é. hoje para nós aqui no Morumbi, né, Savoy, é duro. é duro. A gente já vai Santa começar a Enel. dar boa noite a todos que já estão começando a entrar aqui na sala. Não sei se a gente tem essa visão aqui da sala de palestrantes. Eu vou fazer a abertura aqui oficial, que é com grande prazer que dou início a essa palestra. E o tema de hoje, né, como a gente estava conversando aqui, é de extrema importância. E a gente vai falar muito sobre a judicialização, o excesso de judicialização no setor aéreo, né? E sistemas também de soluções de conflitos, meios adequados para resolver. Eu sou a Patrícia, né, presidente, a gente tem aqui a Silvia, a doutora Silvia Nasrallah, vice-presidente, tem um engajamento gigantesco aqui com a gente na OAB, doutor Savoy também, que é nosso diretor executivo, e a excelência, né, dos palestrantes, doutor Paulo e doutor Ricardo, né, Paulo Costa e doutor Ricardo Maluf. Nós vamos abordar soluções de conflitos, nós vamos abordar a mediação e essa questão de como ter outros meios que não só a judicialização. O acesso à justiça é bem-vindo, a gente sabe, é constitucional, mas para ter uma reflexão aqui de que há outros meios de resolver com profissionais, né, que sejam preparados para adequar os interesses, necessidade, né, de todos os envolvidos e buscar uma solução que seja boa para toda a população, que não venha com esse desgaste, processos anos e anos aí no judiciário, que nem o doutor também estava falando, danos morais, né, virou uma indústria, e como é que a gente pode ter outras portas de resolução de conflito que não só a judicialização, porque daí ganha o consumidor, ganha as companhias aéreas, ganha toda a sociedade, né? Então é nessa reflexão que a gente vai trabalhar bastante. A gente vai falar números aqui, que a gente já trouxe aqui, que é gigantesco, né? O número de judicialização é impressionante. Eu fiquei impactada quando li a reportagem. Vou passar aqui a palavra para a Silvia, ela vai fazer aqui as apresentações, depois o doutor Savoy, e aí com grande alegria e imensa honra, né? Receber os palestrantes, doutor Paulo e doutor Ricardo. Então, boa noite. É um prazer tê-los aqui, doutor Ricardo Maluf, doutor Paulo Costa. Vou fazer a apresentação, uma rápida apresentação, porque ambos têm um vasto currículo. Começando pelo doutor Ricardo. O doutor Ricardo é advogado, é o fundador da Maluf e Rodrigues Advogados Associados. Ele é consultor jurídico de diversas companhias aéreas, eu nem citei todas aqui, nem coloquei, porque são muitas, então não dá para falar de todas. E ele é representante legal no Brasil de várias companhias aéreas internacionais. Ele é membro consultor da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo. Ele é fundador também do Instituto Canum, que é o Instituto Internacional de Direito Comparado Brasil-Líbano. Ele é diretor da Câmara de Comércio Brasil-Líbano. E muito obrigada, doutor Ricardo, por ter aceito o convite. Eu que agradeço a querida amiga e colega doutora Silvia, doutora Patrícia, doutor Carlos, a comissão de mediação aqui da OAB. Muito obrigado a vocês pelo convite. É uma honra poder compartilhar nossas experiências com vocês. Estou à disposição aqui. Doutor, muito obrigada. Doutor Paulo Costa, também advogado, ele é o diretor jurídico da ALTA, Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo. Ele tem mais de 15 anos de atuação em funções operacionais do aeroporto de Guarulhos, que deve ser uma complicação, né, do Paulo Costa, e Bastante. principalmente com foco foi na Varig, na Panam e American Airlines. E ele cuida muito desse operacional e está aqui para falar para a gente de
como tudo isso funciona, né? Porque a gente não tem ideia do que eu estava lendo quando vocês escreveram, que o doutor Ricardo me mandou e do que o doutor Savoy também me mandou. Eu não tinha a ideia dos bastidores. O Ricardo, de vez em quando, me conta umas histórias de bastidores que eu, que gosto de viajar, fico muito assustada. Mas aqui nós vamos falar e o porquê também dessa judicialização e um ponto que é muito positivo, como vocês propõem que não haja a judicialização e como vocês propõem o diálogo e câmeras, né, de conciliação e mediação para resolverem esses assuntos. Muito bem-vindo, doutor Paulo Costa. Muito obrigado, boa noite a todos. Doutora Silvia, doutora Patrícia, doutor Carlos, e doutor Ricardo Maluf também. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer talvez desmistificar algumas questões que sempre envolvem a aviação, né? Realmente eu tenho uma boa experiência, experiência operacional, boa experiência na questões regulatórias do setor, e é um prazer poder aqui contribuir, trazer mais informações do nosso setor. Muito obrigada. Carlos, te passo a palavra. Obrigado, Silvia, a presidente Patrícia. Queria, obviamente, cumprimentar os palestrantes, agradecer muito a presença. Não vou aqui me demorar muito. Cumprimentar quem já está entrando. Tenho recebido também alguns WhatsApps das pessoas. Em especial aqui, cumprimento a todos na pessoa do Alexandre Simões, que já está aqui nos assistindo também, e é colega nosso, com os doutores. E eu passo a palavra para a Patrícia para que a gente inicie logo, que eu também estou super curioso para saber como é toda essa problemática e tudo que acontece dentro da aviação. Então, vamos dar início, então. Eu vou começar com o doutor Paulo. Doutor Paulo, vocês mandaram para a gente que, na pesquisa também do que o Carlos trouxe, que o doutor Ricardo e o senhor haviam me mandado, que nós temos um impacto financeiro de 1 bilhão de reais ou 1 bilhão de dólares, de tanta que a judicialização traz às companhias aéreas. O senhor poderia falar um pouco desse impacto, quais as consequências, como... O senhor poderia falar para a gente um pouco Claro. sobre isso? Claro, o valor, esse valor referencial é de R$ 1 bilhão por ano, todos os anos, porque os processos eles começam e se findam, a maioria deles, dessas ações consumeristas, dentro do próprio ano. Isso, o impacto que isso tem nas contas das empresas aéreas é gigantesco. Lembrar que o setor perdeu ao longo dos últimos 10 anos, é muito dinheiro. Se você comparar com uma Petrobras que deve ter lucrado isso em algum trimestre passado, é uma diferença muito grande. E essa dívida ela tem que ser paga. As empresas têm que continuar operando e tentar sobreviver, né? Nós fizemos o que chama bastante atenção das pessoas que pensam que o número está equivocado. 98,5% de todas as ações contra empresas aéreas estão no Brasil. O número é gigantesco. Eu queria dar um exemplo, comparando aqui, que é muito, eu acho que significativo. Nós pegamos as 5 empresas norte-americanas, minto, as 3 grandes empresas norte-americanas, Delta, United e American, e fizemos um comparativo em um ano, no ano de 2019. Está longe, mas está próximo, porque os números eles são mais ou menos iguais em 2024. Nos Estados Unidos, uma empresa como eu vou citar, uma dessas empresas, todas elas são mais ou menos equivalentes, ela opera por dia 5.000 voos. Nos Estados Unidos, 5.000 voos por dia. No Brasil, essas empresas operam em média 5 voos por dia. Então, 5.000 contra 5. Nos Estados Unidos, elas têm, em média,
para operar 5.000 voos, 350 ações judiciais. No Brasil, 11.200. Tá? E esse número é crescente. Ele vem crescendo ao longo do tempo. Pós-pandemia, aumentou demais e por isso que a indústria tem se manifestado, ido à imprensa para dizer desse descalabro. Não tem como você ter uma aviação. E uma das argumentos que a gente ouve é porque os serviços da aviação no Brasil, eles são piores do que a média global. Por isso que nos Estados Unidos tem muito menos ações. Mas quando a gente compara os números que são comparáveis dentro do setor, que é atraso e cancelamento de voo e perda de bagagem, extravio, a gente fala extravio de bagagem porque você fica um dia ou alguns dias sem a bagagem. A maioria das bagagens elas são encontradas, mas no número de voos atrasados, os voos do Brasil, os números são melhores aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Em média, nós temos voos, os nossos voos são mais pontuais do que nos Estados Unidos. E isso os Estados Unidos usando como um parâmetro do melhor aviação do mundo. A gente comparando com qualquer outro mercado, pode ser o mercado, não com o país, mas como o mercado europeu, nossos números são melhores também. No extravio de bagagem, os nossos números são melhores que a dos Estados Unidos. Mínimo, pouco, mas não é, mas é melhor do que os Estados Unidos. Só que isso é metade do valor que extraviado de bagagem no mundo. Nosso fator está em torno de 2,5% por cada 100.000 bagagens despachadas, e no mundo é de 5%. Já foi pior este número na indústria como um todo. A indústria toda trabalha para reduzir esses números. Mas aí a gente cai por terra o argumento de que os serviços prestados dentro do Brasil eles são piores. E uma coisa que eu gosto de também, nessa primeira colocação, é de que a empresa aérea, grandes empresas aéreas, não pegando as pequenas, mas aquelas que têm mais de 1.000 voos por dia, que é o caso das empresas em torno de 800 a 1.000 voos por dia, que é o caso das empresas brasileiras, no mundo, o, o, o índice de pontualidade dessas empresas, ela gira em torno de 85%. Quando a gente pega isso e transforma em números, quer dizer que 15% dos voos eles sempre irão atrasar por motivos operacionais. Principalmente porque nós trabalhamos com uma coisa que ela não pode falhar, que é a segurança de voo. É uma característica do setor. Esse gerenciamento de expectativa dos passageiros, ele precisa ser compreendido, internalizado. Quando você pega um voo e você tem um compromisso inadiável, é importante que você saia com antecedência, porque alguma coisa pode acontecer. Você sabe que 15% dos voos, eventualmente um pouquinho mais, ele pode ter um atraso. Então, você tem que contar com isso. E isso não se conseguirá, ao longo dos anos, melhorar muito mais do que nós já temos hoje. Isso é uma conquista, inclusive, da indústria, porque já foi pior em anos anteriores. Mas isso eu estou falando de números globais, não só do Brasil. Então, a gente tem que ter essa expectativa. Acho que seu microfone não está ativo. Mas como o doutor Paulo falou, é um descalabro, essa diferença, né? O número de ações que nós temos para a diferença de voos. Existe alguma legislação? Nós seguimos alguma legislação, doutor Ricardo? Uma legislação específica para o setor aéreo? Sim, claro. É,
o Paulo colocou muito bem, é um descalabro, a gente se assusta muito. Eu sou um legalista por natureza e essa área, esse segmento, a indústria da aviação, poucos sabem, mas ela é, no mundo, considerada, junto com a energia nuclear, as duas atividades mais reguladas que existem. O nível de regulação é enorme. Eu havia feito um estudo da última vez que nós tínhamos recebido, desde os anos 60 até hoje, 6.000 novas normas. O Brasil recebeu, mais ou menos, eu estive vendo um estudo lá da Escola Nacional de Administração Pública, ela diz que o Brasil, de 1950 a 2020, pasmem, nós temos 94.000 novas normas no Brasil. São quase 4 novas normas por dia. Como disse o Paulo, a aviação ela regulamenta todo e qualquer detalhe em prol da segurança. E em prol da segurança, nós não podemos negociar, é intransigível, não se transige por segurança na aviação, seja por um pequeno item, seja por um grande item. E muitas vezes isso a própria população e o judiciário não compreendem com clareza. Que nem tudo, ou não se atrasa uma operação aérea por vontade. Eu advogo há muitos anos nessa área e eu faço uma brincadeira dizendo que eu nunca participei de nenhuma reunião com um cliente dizendo vamos achar um jeito de atrasar nossas operações e complicar a malha aérea. É óbvio que não. Então, dentro desse princípio óbvio de que ninguém deseja atrasar ou complicar uma malha aérea ou piorar um serviço, partindo-se desse princípio, claro que nós estamos falando das boas empresas. E o Brasil tem ótimas empresas, não tão boas empresas. Nossas companhias são praticamente todas premiadas ao redor do mundo por qualidade, pontualidade, por performance de qualidade, seja com bagagem, seja com cancelamento ou até por carga. Nós temos no Brasil uma legislação que o Brasil adotou te respondendo, Silvio. O Brasil ele é subscritor de todos os acordos internacionais. Nós temos aqui, para o Brasil, o Código Brasileiro de Aeronáutica, e nós temos internacionalmente o que nós chamamos de Montreal, o Convênio de Montreal. O Brasil é subscritor disso. Com a pandemia, houve alguma pequena ou grande mudança com a adaptação. Lógico que a legislação brasileira ela tem os seus jabutis. Então, a gente precisa ler com bastante cuidado toda a legislação para não cair em algum erro. Mas nós tivemos, durante a pandemia, uma modificação muito importante. Eu não vou chamar de modificação, mas de um esclarecimento muito grande dentro da legislação do Código Brasileiro de Aeronáutica, com a modificação de um artigo, que é o 251. Eu não vou me estender muito, porque a legislação é enorme. Nós precisaremos aqui de alguns dias para falar da legislação aeronáutica internacional. Mas, baseando na questão da judicialização, um artigo que se modificou é o 251A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que diz assim, que para haver uma reparação por dano, esse dano tem que ser provado, inclusive o extra patrimonial. E hoje, lamentavelmente, que eu considero um dos fatores de retroestímulo para novas demandas, que é isso que nós estamos falando, por que tem tanta demanda, eu enxergo, entre outros fatores, este fator. Se aplica ou se condena uma companhia aérea a indenizar em caráter punitivo, que nós sabemos que na Constituição Federal não é vedada a indenização em caráter punitivo, isso é matéria constitucional, mas é concedido ao passageiro por qualquer atraso, por qualquer circunstância e por todo tipo de demanda. A hora que você quiser exemplo, nós temos milhares de exemplos de situações esdrúxulas, onde a companhia aérea acabou sendo condenada por dano moral sem qualquer comprovação, apenas por uma alegação de atraso, o que nós chamamos da questão da condenação in re ipsa, que também é vedada no ordenamento jurídico. Ou seja, nós temos lei para tudo, somos obrigados, como empresas aéreas, a honrar e a cumprir toda uma legislação rigorosíssima, mas na medida que você não consegue cumprir algum contrato, não é cumprir o contrato, aquilo que a gente fala, o transporte ele tem um horário de partida programado, mas eu já tive, eu pessoalmente, a experiência de ficar 1h30 aqui no aeroporto de Congonhas, dentro de uma aeronave pronta para decolagem, porque o espaço aéreo foi fechado, porque na época uma autoridade, uma grande autoridade do Brasil, ia aterrissar naquele momento. Então o espaço aéreo foi fechado. A empresa aérea fechou as portas, embarcou os passageiros, embarcou a bagagem, estávamos todos embarcados, prontos para decolar,
o avião prontinho, abastecido, e não voou por causa daquilo. Naquele voo, nós tivemos demanda judicial. Eu anotei o dia e horário do voo e eu vi pessoas que demandaram porque perderam o compromisso. Bom, nesse caso, teria que brigar com a autoridade, não com a companhia aérea. Então, às vezes, foge completamente ao alcance da companhia aérea, meio que completando ou ajudando aqui no raciocínio do Paulo e te respondendo. A legislação é extensa. Código Brasileiro de Aeronáutica é o que tem que ser honrado e cumprido pelas empresas no Brasil, e a Convênio de Montreal, que vem desde Varsóvia, desde a Convenção de Varsóvia e suas modificações, e hoje o que se aplica é a Convenção de Montreal, o Convênio de Montreal, perdão. Doutor Ricardo, é aplicado mais o CDC, né? O Código do Consumidor, né? Que é aplicado. Existe Então, existe uma uniformização dessas normas todas para serem seguidas, ou pode-se continuar seguindo o CDC? Então, a gente entende que quando você tem legislação especializada para a matéria, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor no seu conceito geral. Então, muitas vezes, a própria inversão do ônus à prova, como passageiros que querem que a empresa faça provas que nós chamamos da tal prova diabólica, a tal da prova negativa, que é absolutamente impossível de se fazer. Então, assim, já se começa a demanda judicial aplicando um Código de Defesa do Consumidor quando existe, no nosso entendimento, a legislação especializada. Temos uma lei especial, a Lei Aeronáutica, nacional e internacional, eu entendo que é ela que deve ser aplicada, senão não precisaríamos dela, né? Então, na questão legislativa, hoje, Silvio, o que a gente enxerga é que as pessoas esqueceram de Clovis Bevilacqua, que falava a principal fonte do direito é a lei. Hoje, nós entendemos assim, nós tivemos há pouco tempo, na questão de cargas, que nós estamos falando de passageiros, mas lembra que nós temos também muita demanda judicial relativa a cargas, que é uma questão importantíssima, que a mediação seria uma grande solução, porque principalmente que nós temos várias, normalmente duas ou três empresas envolvidas. Eu enxergo na questão aplicar o direito do consumidor numa relação de compra e venda de mercadoria e carga é muito complexo. E o que a nossa Suprema Corte fez? Em menos de um ano, nós tivemos 4 decisões conflitantes do mesmo julgador. Já nós fomos e voltamos. E este impacto internacional, Paulo é um especialista em eventos internacionais e muitas vezes nos convida e a gente participa. Os investidores e os estrangeiros, eles têm uma dúvida muito grande de compreensão com relação a isso. Mas se existe a legislação, por que ela não é aplicada? O que faz com que os juízes criem uma nova interpretação? Então, na questão de carga, a ida e volta da matéria simulada, ela é gravíssima. Quando nós avançamos alguns passos, eu tenho a impressão que as cortes passam a interpretar aonde ficou uma brecha no julgamento deles mesmos para alterar aquele julgamento. Isso gera a tal da insegurança jurídica. Isso faz e afasta o investidor, né? Completando um pouquinho mais, dentro daquele cenário horroroso que a gente tem enxergado, que é o da excessiva judicialização, eu vou deixar só um pontinho de reflexão, Silvio, ligado à própria legislação, é quem paga essa conta de 1 bilhão que você perguntou. Então, assim, quem paga somos nós mesmos, porque o bom empresário é aquele que consegue repassar seus custos, né? Eu não conheço empresário que absorve prejuízos e custos, eles são repassadores de custos. Então, eu acho que nós devemos refletir realmente se nós estamos criando uma cobra que morde nossos próprios pés. Então, o Ricardo está trazendo que quem paga somos nós, os consumidores, que acabamos pagando essa conta da Claro, judicialização excessiva. claro, claro. Quando houve um caso muito interessante, se vocês me permitem, mais ou menos dentro do mesmo assunto, nós tivemos um debate muito vigoroso, muito importante no Tribunal de Justiça de Rondônia, porque um grande operador brasileiro, um operador aéreo, estava a ponto de cancelar as operações. E ele, de fato, esse operador cancelou operações, determinadas rotas, porque ele falava que o lucro
talvez eu erre o número, Paulo me corrija se eu errar, o lucro que não chegava a poucos centavos de dólar por passageiro, cada 5 passageiros eram indenizados da ordem de 10, 15 ou 20 mil reais. Então, o voo rendia à companhia 5 mil reais de resultado. E em 5 passageiros, eles tinham quase 100 mil reais de prejuízo e indenização por dano moral por 2, 3 horas de atraso. E muitas vezes por falha operacional da infraestrutura aeroportuária. E aquele operador realmente cancelou a operação durante um longo período. Ele falou, não me vale a pena. Eu não posso operar dentro de uma regra onde eu não sei o que vai acontecer. O presidente da companhia declarou há pouco tempo, publicamente, eu posso falar, falou, todas as malas dos meus voos que desapareceram, em todas as malas tinham vestido de noiva do casamento daquele mesmo dia. E a indenização era milionária. Eu tenho que indenizar vestidos de noiva todos os dias. Então, não era tão crível. Então, talvez a gente esteja vivenciando um momento de uma indústria que entendo que para a própria sociedade brasileira, para os negócios e para o Brasil, não seja justa nem vale a pena para nenhum de nós. Obrigada, doutor Ricardo. Pontos muito importantes. Depois nós vamos pedir mais alguns exemplos. Claro. Aí fica como uma sessão fofoca, fica gostoso aqui. Doutor Paulo, existem também muitas low-techs, né? O senhor poderia falar um pouco sobre o impacto dessas low-techs e das práticas abusivas? É, eu entendo que, inclusive, é totalmente contrário aos interesses da maioria dos advogados. Porque quando você tem uma empresa, muitas vezes estabelecida até no exterior, que é um programa de software, que ele detecta o passageiro quando ele sai de um avião e faz a oferta, aquela oferta que o Dr. Maluf mencionou na fala anterior, aquilo vai totalmente ir para comprar os direitos de ação, etc. É, não está se fazendo nenhuma justiça e ele não ajuda em nada a advocacia. Ele não, essa eu entendo isso como uma captação irregular de cliente. A OAB, salvo engano, porque já tem muitos anos que eu me formei, mas tem uma lei que especifica como é que você pode fazer a sua propaganda. E realmente essa forma de fazer, e não é nem por advogado, basicamente são empresas que vendem esse serviço, isso vem em detrimento à atividade da advocacia. Isso bastante linkado com os valores. O que esse valor traz na aviação? Eu gostaria de trazer mais alguns números aqui, porque eu acho que essas coisas são realmente importantes de se dizer. Nós temos, no mundo, os grandes blocos, digamos assim, de mercado de aviação é os Estados Unidos, a Europa e a Ásia. Nos Estados Unidos e na Europa, você tem um número de viagens por habitante em torno de 2,5 viagens por habitante. No Brasil, nós estamos em 0,45. Mas esse 0,45 é grande ou é pequeno? Bom, se a gente comparar com os Estados Unidos, é 5 vezes menos. Mas quando a gente olha que a Argentina tem 0,58, que o Chile tem 1,16, quer dizer que a nossa aviação poderia estar transportando hoje mais do que o dobro de passageiros. Então, e por que que isso não acontece? Como o bilhete ele necessariamente tem que ser caro para cobrir todo, e a gente tem outras demandas dentro da aviação, uma delas é o alto valor do combustível, a questão que mais de 60% dos custos de uma empresa aérea são dolarizados, mas quando a gente começa a entender que essa parte também da judicialização coloca um valor de bilhete mais caro, ele tira a oportunidade da gente oferecer o transporte aéreo para as pessoas, outras pessoas, ou que viajem mais ou que passem a viajar. Eu também acho, vou usar de novo a palavra emblemático, porque
Eu acho que é realmente. O Brasil é o maior mercado dentro da América Latina. Nós temos 210 milhões, alguma coisa assim, de habitantes. É, Aqui no Brasil, não se instalaram nenhuma das ultra low costs que estão instaladas e são recentes na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, no México. Por quê? Porque essa atividade que muitas vezes as pessoas dizem ganham bilhões e bilhões e dá muito lucro, porque nenhuma dessas outras empresas internacionais desembarcaram no Brasil? É a questão que o Dr. Ricardo estava falando antes. Amedronta entrar no Brasil. As empresas têm medo porque são regras que elas não são seguidas em qualquer outra parte do mundo. Esses custos, eles têm um impacto muito grande dentro das empresas aéreas. É gigantesco. Então, eu queria colocar essa questão. Posso Eu, concluir? Posso completar o Paulo? Paulo, é, Por favor. Claro que é, sim. como advogados, nós sabemos a dificuldade inicial dos novos investidores, dos novos players, dos novos negócios. Quando eles vêm, eu tive essa experiência há pouquíssimos dias de um estrangeiro que ele veio falar para mim, eu nem sabia de onde era a empresa dele. E o comentário dele falou: me explica um pouco das demandas judiciais, porque essa má fama me assusta. Como que eu devo operar? O que que acontece se o meu voo atrasar? Ele quer saber, ele quer fazer a conta. Ele não consegue fazer a conta. Então, quando ele não consegue fazer a conta, ele se assusta. Então, ele prefere operar no Chile, ele prefere operar na Argentina, no Uruguai ou no Paraguai do que no Brasil, porque a regra deixa de ser clara. Então, talvez o que a gente mais precisa, é o que eu tentei falar há pouco, e o Paulo agora completa, é isso. É essa insegurança do que vai acontecer com a empresa em decorrência do seu atraso. Ok, ela atrasou, depois a gente pode falar um pouco disso, como é que é o comportamento natural da companhia aérea em relação aos seus passageiros quando ela não cumpre totalmente a sua obrigação contratual. Mas hoje o que acontece? A maioria dos passageiros tem preferido demandar direto, primeiro porque ele não tem custo, segundo porque ele foi estimulado por uma LOTEC, depois ele foi estimulado. A gente fala LOTEC como nome bonito. Os grupos de advogados que estudam nós chamamos de sites abutres. Então, esse nome LOTEC é um nome elegante para nós chamarmos de sites abutres, que são pessoas que não exercem uma advocacia digna na minha concepção de advocacia. Eles exercem uma advocacia predatória, buscando exclusivamente algum lucro em detrimento de algum operador. Então, para isso, o investidor, que investidor, a palavra por si só diz, o Dr. Carlos sabe melhor do que eu, ele está buscando o resultado, ele quer lucro, ele não quer investir para perder dinheiro, e muito menos pisar num pântano que ele não sabe onde é o fundo. Então, complementando, eu acho que esse é o cenário que a gente vive hoje. eu acho que é a E retroalimentação do próprio sistema, né? Então, a judicialização aumenta, o custo aumenta, e aí vai um alimentando o outro e causa muita insegurança, né? Porque daí vai ter que repassar o custo, essa conta não fecha, traz a insegurança jurídica. E aí a Silvia vai passar, mas depois a gente pode falar um pouquinho de como, né, a mediação, esses meios alternativos podem, tem uma pergunta, até, influenciar como indicadores de uma não judicialização de tudo, de provocar aí uma nova cultura, uma nova forma de enxergar que é mais rápido, que é mais vantajoso e que se tem muita informação que a gente não tem, né? Não chega. Então fica essa impressão de que, ele até brincou, né? A gente não senta para falar, a gente vai atrasar, né? Mas é que falta um pouco de informação para os consumidores, né, para aquela pessoa que vai judicializar, que tem informação dos escritórios que é ganhar fácil, que ele foi maltratado e que isso e que aquilo, mas ele não tem a informação do outro lado, né? Então ele acaba embarcando nisso. Talvez essa informação chegar mais pontual para o consumidor não tenha tanto essa judicialização. Não sei, vai começar a não se retroalimentar dessa forma, né? Talvez. Não sei. Doutora Patrícia, eu concordo plenamente contigo. É importante também explicar às pessoas o que Uhum, acontece. A legislação
é enorme, detalhada e rígida, intransigível. Não se transige com segurança na aviação. Então, muitas vezes, o voo vai atrasar, e ele vai atrasar por uma questão operacional mecânica. Aí o juiz fala assim, doutor, prove que teve esse problema. Excelência, o voo aconteceu na Tailândia, o relatório está em tailandês, até eu trazer esse relatório, quer dizer, deveria ter uma cultura de compreensão por Uhum. qualidade. Então, essa reflexão e como explicar tem sido objeto de um trabalho das associações, da qual a Alta faz parte, que nós chamamos de buscar doutrinar pelo menos o sistema judicial. Então, o sistema Sim, judicial, a ele compreender um pouco o outro lado também. Vamos sentar e conversar. Por que que este voo atrasa muito? Olha, esse voo atrasa muito porque o aeroporto está localizado numa região sujeita a nevoeiros. E no inverno, a tendência de ter nevoeiros é muito grande. Então, precisamos também entender que por um nevoeiro eu não posso voar. E se eu exatamente. É perguntar para segurança, qualquer né? passageiro, eu É? posso perguntar para o passageiro: quem quer que o voo saia no horário com a turbina mais ou menos ruim? Né? Vamos levantar as mãos quem aceita essa proposta. A gente sabe que isso é inviável, é óbvio que eu estou falando de uma situação utópica, mas, na verdade, eu acho que doutrinar o sistema como um todo, para que haja uma melhor compreensão daquilo que está ocorrendo entre as partes. Não só, como a gente diz, Paulo participou, acho que sexta-feira, de uma reunião, o aeroporto de Guarulhos, para vocês entenderem rapidamente, um problema. Houve um acordo para parar de trazer carga, porque não tinha onde colocar no aeroporto. Não tem espaço físico para colocar carga. Então, você suspender operações comerciais de uma balança comercial importante como o Brasil e parar de importar carga aérea e receber carga aérea por não ter espaço no maior aeroporto da América Latina ou não ter pessoas para carregar a carga. Então, são situações que assim, é importante que as pessoas entendam. Ah, a carga não chegou, não, ela não tem onde ser colocada. O avião vem, mas chega aqui não tem onde colocar. É interessante isso, mas é importante isso que a doutora coloca, que nós devemos olhar o outro lado da mesa também. É exatamente isso. Nós devemos olhar o outro lado da mesa, entender, né, os dois lados. Por isso que eu acho que é interessante, porque não é sempre que pode-se, né? Que eu vou perguntar, né, que nem o doutor falou, vou perguntar aqui se vai voar com a turbina mais ou menos. Ninguém vai aceitar. Só que essa informação muitas vezes não chega. E ele está no papel de vítima, né? Porque não tem a informação clara. Porque se ele soubesse, talvez isso fosse minimizando, né? Se tivesse essa informação clara, se tivesse esse sistema mais bem informado. E não chegar só como vitimismo, ou como virou uma indústria, né? É fácil Sim, judicializar, não tem custas, não tem. E aí todo mundo entra sem ver as consequências, de que aí prejudica toda a sociedade, porque aí todos os valores, né, têm maiores custos. Tem como. e um grande problema que eu enxergo sempre é na ausência de mais operadores. Quanto mais operadores, melhor o preço, melhor a qualidade do serviço. A concorrência de mercado, ela influencia na qualidade. Então, quanto melhor ou maior essa concorrência, as ultra low costs que nos procuram para começar no Brasil, elas se assustam com esses números. Imagino. Às vezes as pessoas depois demandam no Brasil. Nós temos um caso agora, a Silvia gosta dos meus exemplos, eu vou contar um rapidamente. A empresa, eu cheguei a brincar com o presidente da companhia, eu falei, você não vai cobrar para usar o banheiro, né? Porque você quer cobrar tudo. Ele falou, não, não é que eu quero cobrar tudo. Eu separei o meu preço de tudo. Se você quer ir sentadinho, sem bagagem nenhum, é bem barato. Se você quiser ir sentadinho, mas com duas malas, é um pouco mais caro. Se você quer entrar na aeronave antes, é mais caro. Se você quer comida, é mais caro. Então, para aquele passageiro que paga todos os serviços, ele fala: eu vendo a mesma coisa que os outros, mas não necessariamente eu te obrigo a comprar. Então, hoje nós temos aí a discussão da franquia de bagagem no Brasil, é só no Brasil. Então, nós temos. Paulo vai se lembrar de um grande amigo nosso que foi diretor-geral da IATA no Brasil. Ele falava que na hora do embarque nós tínhamos que separar no exterior passageiros brasileiros e outros países, porque os brasileiros tinham regras diferentes dos outros países.
mas o Brasil subscreveu aquilo que a doutora Silvia me perguntou. A mesma lei internacional que se aplica no mundo inteiro, no Brasil, ela não é tão respeitada assim. Esse é o grande, talvez esse seja o grande ponto de divergência, de discórdia, e é o maior antagonismo de tudo isso que a gente está discutindo hoje. Desculpa, eu falei muito. Obrigada, doutor Ricardo. Eu acho que o doutor Carlos Savoy, que trouxe também a pesquisa aqui para a gente, uma parte, gostaria de fazer algumas perguntas. E aí depois a É, gente passa para falar mais de onde vai entrar a mediação de conflitos aqui, depois o Carlos. na verdade, trocando figurinhas, né, aqui para aprender em conjunto, tá? A gente ouve falar, né? Até anotei aqui algumas palavras, a insegurança jurídica, e essa é uma palavra que a gente ouve não é só na área de aviação. A gente ouve em todas as áreas, tudo que tem de logística. Assim, é uma problemática que a gente difícil de lidar. Aí eu ia começar perguntando, né? Assim, hoje a gente tem uma média de condenação, de acordo com a própria pesquisa, de R$ 6.700 por danos morais. A indenização já de R$ 6.700. Aí eu ouvi o doutor Ricardo comentando que já existem, né, essas lotecs ou urubutecs, como ele chamou, mas a gente que trabalha com tecnologia sabe que a tecnologia é agnóstica. Ela é usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode ser trabalhada porque ela é agnóstica. Então, nós que levamos e trabalhamos isso. Então, eu ia fazer uma pergunta, que posso adiantar, mas pode ser respondida depois. O que as empresas vêm fazendo com referência à tecnologia hoje, está avançando da mesma forma que os urubutecs usam para tirar vantagem, como que a empresa poderia fazer isso? O segundo, a questão que eu coloquei aqui, queria colocar, né, que é o impacto do custo operacional, e esse custo a gente não pensa, mas para as pessoas, para quem trabalha com comércio, é terrível. Para quem viaja, obviamente, a negócio, a lazer, já é problemático, mas para quem trabalha realmente, a gente está falando de pessoas que têm loja, que querem exportar, importar e etc. Eu nunca tinha imaginado a problemática que existe, né, para essas pessoas. Então, a parte toda de logística, a cadeia logística que envolve a aviação. A minha pergunta, eu vou fazer primeiro para o doutor Ricardo, mas eu vou pedir complementação para o doutor Paulo. Essa sim, se contratualmente poderia ser feito algo para mitigar esse risco. Uma vez que essa legislação exterior não é respeitada, contratualmente pode ser feita, por exemplo, cláusula de mediação, pode existir um canal para tentar tratar esse caso, ou um levantamento da empresa para tratar isso sem que chegue aos R$ 6.700. Existe alguns tipos de estudo de quantas empresas verificam, ou o que é o dano, né? Que a gente está falando de situações de voo que atrasou 1 hora porque de repente a turbina do avião ou o tráfego aéreo estava com risco, uma questão de segurança. O que é dano? Então, até que ponto a gente pode explicitar o que é dano de verdade, né? E obviamente que com CDC cabe à empresa comprovar o ônus da prova. Então, assim, o que poderia ser feito? Então, assim, primeira pergunta: se estão usando tecnologia para tentar mitigar o risco. Não é só a mediação, é tecnologia mesmo, o levantamento dos clientes, o funil, né, dos clientes e etc. Quando existe algum atraso, se estão usando mediação ou alguma arbitragem, eu sei que a gente está falando, né, de contratos por uma escala muito grande de pessoas, né? Então a gente tem certas limitações, mas a mediação não tem. Então, o que pode ser feito para mitigar esse risco, ou o que as empresas veem como uma oportunidade para mitigar esse risco? Essa é a minha pergunta. Me estendi um pouco, mas... Não, não esprendeu. Não foi, é muito claro para todos nós. Eu enxergo muito, hoje, assim, eu vejo investimento das companhias no que nós chamamos de jurismetria. Existem estudos. O Dr. Paulo Costa é parte de um dos grupos importantes do Brasil, ele vai falar bastante no CNJ, juntamente com o Dr. Salomão, se eu não estou enganado, né?
ministro Salomão, com relação à jurimetria e estudos feitos lá pela Universidade de Brasília, com pesquisadores buscando exatamente ter parâmetros melhores parâmetros numéricos ou métricas que nos permitam avaliar bem essas questões. As grandes companhias estão investindo aí na nova inteligência artificial para fazer essa identificação e também a identificação do passageiro demandante profissional, que também é uma figura existente. Nós não podemos descartar a existência daquele passageiro que é o demandante profissional, que, na verdade, ele já viaja programando uma demanda judicial, previamente a isso. O assunto com relação... Eu gostei do Abrutex, os Abutrex, que são essas, realmente são O Urubu. corporações... Urubutex, eu gostei da nova terminologia aí. Se me permitir, eu vou usar um pouquinho Urubutex por aí. As Urubutex, realmente, veja, caberia o judiciário fazer o freio. A ANAC, juntamente com o governo federal, ela desenvolveu uma plataforma que vocês obviamente conhecem melhor que a gente, que é o consumidor.gov. Nós atendemos algumas companhias no consumidor.gov. O problema do consumidor.gov é que é um saque eletrônico, ou seja, nós temos todo tipo de reclamação. Então, tem o passageiro que reclama porque ele não gostou da seleção de filmes. E, ao mesmo tempo, tem o passageiro que está reclamando porque houve lá um atraso no transporte dele, uma perda de bagagem, e nós temos que responder um pouco de tudo. O que eu vejo que as empresas, juntamente com a AB e profissionais como vocês, colaborariam com essa indústria, formando realmente centros de mediação importantes. Aquilo que a doutora Patrícia, a doutora Silvia estavam falando desde o início, onde é importante que todos, como mediadores, compreendam os dois lados da mesa. Então, assim, tem que ter uma mínima compreensão dos fatos, uma mínima compreensão operacional, que é aquilo que o Dr. Paulo apresenta com muita propriedade. Eu não conheço tanto o operacional, eu conheço o que deu errado, né? Então a gente orienta depois que deu errado, mas o que a gente tem que cumprir, eu sei. E o que tem que ser cumprido muitas vezes não é cumprido, doutor. Por quê? Primeiro, por uma questão de infraestrutura aeroportuária. Então, esse investimento não é da companhia aérea. O segundo deles, em termos de demanda judicial, a OAB impedir as urubutex. Elas não podem existir, elas não podem persistir nessa atividade. Nós temos avaliados por inteligência artificial e por alguns robôs que são os mesmos profissionais demandando da mesma forma, com petições iniciais copiadas. Isso é um retroestímulo. Ele não tem custo, ele não teve despesa, ele não tem risco. E aquilo é através de um robô. Eu recebo, não sei se as redes sociais, permanentemente, o seu voo atrasou, você tem direito a uma indenização. Ok. Agora, o que a empresa aérea faz de forma espontânea, doutor Carlos? Espontaneamente, nossos clientes, eu não estou aqui para falar bem deles, não, que eu não estou nem, não é minha função fazer a propaganda, mas dificilmente na questão do material, do que é chamado prejuízo material, é negado, que é o reembolso, que é a remarcação, que é a devolução de uma bagagem, é a compensação por um extravio. Essas compensações objetivas, as companhias estão abertas. Eu acho que a indústria do dano moral é que trouxe essa problemática ao Brasil, principalmente. Aonde R$ 6.700 como compensação para um bilhete aéreo que muitas vezes o passageiro pagou R$ 1.200. Então, são 5 vezes o valor do bilhete, onde não se deu ouvidos à companhia aérea. Muitas vezes as sentenças que a gente tem visto estão um famoso copia-cola. Então, a fundamentação, ela deixa de existir. Quando eu digo que dentro de uma mala pode ter qualquer coisa que o passageiro alega, então, assim, pode ter qualquer coisa. O senhor alega, eu tenho que dizer que não tinha, porque se aplica, como a pergunta inicial, só se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Não. Está na lei. Se o senhor tem algum objeto de valor que queira declarar previamente ao embarque, o senhor tem que declarar.
e a companhia tem o direito de conferir. E pode até, conforme o valor da coisa, ah, ah, exigir um seguro, exigir a contratação de um seguro, por exemplo. Existem hoje bolsas femininas e malas de grifes que valem mais, e 10 vezes mais do que vale uma passagem aérea. A pessoa viaja de São Paulo ao Rio de Janeiro com duas, três bolsas de grande grife famosas, nós estamos falando aí de 50, 60, 70 mil reais. E somos provocados e procurados por passageiros que alegam ter esse tipo de mercadoria, ou objeto, ou acessório dentro da mala. Então, assim, o mecanismo que a empresa tem feito, respondendo a sua pergunta, tecnicamente, sim, a inteligência artificial, as métricas dos tribunais, esses estudos universitários que a gente tem buscado tentar compreender o que o passageiro tanto questiona, seria um dos instrumentos. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eu vejo como limitada a questão do que é possível se provar negativamente. A inversão do ônus da prova ampla e restrita, a meu ver, é um absurdo jurídico. Eu não posso provar que não havia a mala. Posso dar um exemplo que a doutora Silvia gosta. Nós tivemos um cliente que recebeu uma reclamação de ter estragado uma mala de uma grife francesa muito famosa. Cada mala, uma mala daquelas, custa mais de 25 mil reais a mala. Eram duas que foram estragadas. O cliente nos procurou e eu falei, olha, eu recomendo levar para a própria grife, né? Leva lá na grife, porque coisa muito cara, objeto, né? De alto luxo, marca de muito luxo. E foram, e a loja, lá, o fabricante, que levou lá para assistência técnica, falou: não, essas malas são falsas, elas não são nossas. Eles abriram e eram malas falsas. Então aí nós tivemos a prova de uma declaração que falou: não, essa mala não tem esse valor, ela não vale nada, é um produto falsificado. Então, esse é um mundo que a gente vive, que ele é bastante amplo, né? Então, por onde nós podemos ir com a tecnologia? Verificar se essa passageira tem demandado consequentemente contra várias outras pessoas. Se ela constantemente demanda. E, infelizmente, a gente observa que essa passageira já demandou mais de uma vez pelo mesmo motivo. Então, isso, a inteligência artificial é possível, mas quantas demandas, a última, publicamente, o diretor jurídico da Latam, ele estava com. Foi em Brasília, ele declarou quantas ações, Paulo, ativas? 35 mil ações judiciais ativas. Né? Ele, salvo engano, o doutor Bruno declarou publicamente, eu posso falar porque foi a Sim, declaração dele. Então, acho que era mais até. Acho que era eram mais. mais de Era. 35 ou 40 mil demandas judiciais ativas. É uma companhia, como é que ela não tem nem como, hoje, filtrar essas informações? Só através de inteligência artificial mesmo, para ter o detalhe. Quer dizer, não é tão simples o investimento assim. Quando se fala de um número de 35, 40 ou 50 mil, eu posso estar errando o número, mas ele declarou agora num evento onde as empresas aéreas e associações tentaram apresentar aos juízes, à Associação dos Magistrados do Brasil, este cenário, que é um cenário extravagante, complexo, para verificar se eles estavam dispostos a rever um pouco as posições. Essas são as medidas que a gente tem buscado fazer. Agora, doutor Ricardo trouxe para pedir para o senhor e para o Paulo, doutor Paulo também responderem. Vocês falaram que sim, cabe mediação nessas demandas, mas também o mediador, para lidar com essas questões, precisa conhecer um pouco do operacional da companhia aérea. Ou, Paulo? ou ele vai só baseado no código consumerista? Qual seria um bom mediador? O que se espera do mediador aqui num caso assim como esse, de atraso, como a doutora Patrícia falou, que o consumidor não sabe o que está acontecendo. Eu mesma, sexta-feira, fiquei 4 horas, falei com vocês no aeroporto, fiquei 4 horas esperando para embarcar, mas eu sabia que tinha um problema que fechou Congonhas. Mas muitas vezes eu já fiquei muitas horas esperando sem saber o que estava acontecendo. E a gente fica enraivecida, porque você perde a reunião que você está indo, você perde compromisso, ou você tem que pernoitar no lugar. Então, o consumidor final muitas vezes não tem informação, como a doutora Patrícia falou.
Em que casos exatamente cabe uma boa mediação? No setor de cargas, no setor de passageiros? Vou começar com o doutor Paulo, aí o doutor Ricardo peço para complementar. Eu dou até um passo atrás, doutora Patrícia, a doutora Silvia, que até que a doutora Patrícia comentou também, que é esse nivelamento de informação. Ela fez uma menção a isso numa das falas anteriores. É, as empresas aéreas, elas têm o seu saque, o seu serviço de atendimento ao cliente, ele está ali, ele tem as ferramentas para fazer uma transação dentro daquilo que é o razoável. Isso desde sempre. Quando a senhora fez aí a minha apresentação, eu trabalhei nessa época que eu trabalhei de aeroportos e foi lá nos anos 80, 90. Nós já tínhamos esse tipo de ferramenta. Então, o cliente, porque para nós a gente fala passageiro, mas é cliente, cada empresa está buscando cada vez mais transportar mais clientes. E como o doutor Ricardo falou antes, o que a gente quer é mais agradar ao cliente. A gente tinha as ferramentas para fazer essa transação, essa negociação de imediato. Mas hoje, o que acontece? E em várias empresas aéreas, isso é extremamente comum. É, Vamos supor que você tenha a bagagem extraviada, mostre um determinado número de notas de coisas que você tinha naquela bagagem. Aquela transação ela é feita, não precisa acionar nem o próprio consumidor.gov. A próprio saque da empresa ela já consegue resolver. O grande problema cai quando tem o dano moral. Me parece que essa é a grande celeuma em relação ao dano moral. Porque o cliente, ele não quer fazer um acordo. Ele não vai buscar um acordo, porque ele sempre, quando ele extrapola naquele pedido sem prova, é, é difícil de você fazer um acordo. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo fez alguns mutirões. E se consegue Acho acordos, mas o número de acordos ele é baixo, porque é difícil de você fazer uma negociação quando a pessoa já tem aquela expectativa criada de que vai conseguir um valor que vai pagar as férias dele. Eu prefiro esperar e não fazer acordo algum para tentar ver se eu consigo no judiciário uma indenização que muitas vezes, como o doutor Ricardo também falou, às vezes até extrapola o valor que você gastou na sua viagem, muitas vezes internacional. Você consegue ter essa questão. Então, essa é a complicação. As empresas estão mais do que dispostas a negociar, mas, infelizmente, a realidade dos fatos hoje é que não se consegue. E quais seriam as propostas, doutor Ricardo, para poder negociar câmeras de mediação especializadas nesse segmento? Ou quais seriam as Eu acho, propostas? eu acho que a doutora Silva já trouxe a resposta. Acho que câmaras de mediação, mas com profissionais preparados para isso. O que o doutor Paulo está tentando dizer? Muitas vezes nós tivemos lá a doutora Maria Lúcia no Tribunal de Justiça de São Paulo, com toda a boa vontade do mundo, com seus grandes mutirões de conciliação. Mas as pessoas que comandam aquela, que seriam os coordenadores da tal conciliação, não estão tão bem preparados. Eles olham para um lado e falam assim: qual é a tua proposta? A minha proposta é 1.000. E a sua? É 20.000. Gente, está muito longe, não deu acordo, até logo, acaba ali. Então, assim, na verdade, nós caímos na estaca, voltamos à estaca zero, aonde um não quer pagar nada e o outro quer receber tudo. Então, partindo de uma premissa de que eu só quero pagar 1.000 e o outro só quer receber 20.000, né, e ele fala, eu prefiro arriscar, porque eu não tenho risco na minha demanda judicial. A demanda judicial dele não tem risco. Para isso,
eu entendo, risco que eu quero dizer, risco sucumbencial. Estamos entre advogados, eu vou, "Olha, se eu perder, perdi, não gasto nada, não recorro, não tenho nenhum custo. O advogado fez um contrato, a Urubutec fez um contrato ad êxito, que ela já sabe que alguma coisa ela vai ganhar. Desculpa, doutor Carlos, eu vou usar o Urubutec, tá? Eu vou, eu vou levar essa informação para frente. Eu sei de alguns colegas que vão gostar da sua terminologia. A gente paga direitos autorais depois, viu? Vai patentear. A patentear o Urubutec. Então, para a doutora Silvia, eu acho que o que faltam são profissionais preparados, como vocês, que sejam profissionais que saibam mediar. Eu entendi claramente na doutora Patrícia, eu te conheço já há bastante tempo, na sua atuação profissional, o doutor Carlos estou conhecendo hoje, mas assim, conhecer os dois lados, ter um conhecimento mais técnico da situação. Hoje, por exemplo, na questão de carga aérea, eu acho que a mediação é 100% aplicável. Nós temos demandas judiciais que nós nos envolvemos como transportador, você tem o importador, você tem o consolidador e a seguradora. Em algumas circunstâncias, nós estamos no meio de todo mundo e ninguém está conseguindo compreender o que aconteceu. Há um contrato, há um contrato base. Aquilo que o doutor Carlos perguntou. Há uma questão, eu tenho condições gerais de transporte que são cláusulas contratuais. E quando o passageiro comprou, ele concordou com aquelas condições. Ele concordou que ele não tinha direito ao reembolso. As pessoas normalmente hoje, é muito interessante essa questão. Muitas pessoas compram uma passagem escrita não reembolsável e depois dá algum problema, ela quer o reembolso. Aquela passagem foi promocional, ela foi mais barata. É tal qual um sapato. Você comprou na promoção o sapato. Era o último número daquele modelo. A loja fala: olha, eu não troco o sapato da promoção. Eu não tenho como trocar, porque eu não tenho nenhum substituto. Aquele bilhete promocional é a mesma coisa. Então, precisa alguém que explique. E nós, eu observo pela nossa equipe do escritório, que são profissionais que fazem isso todos os dias. Eu mais ou menos me cansei um pouco de fazer audiência, mas as audiências judiciais, elas não são assim: qual é o valor? Tem proposta? Sim, não tem, não. Acaba em 3 minutos. 3 minutos eu estou exagerando no tempo. Não há uma tentativa de ponderação ou de mediação. E nós, como disse bem o Paulo, como companhias aéreas, também somos pagos para preservar o vínculo com o cliente. Ninguém quer perder o cliente. A doutora Silvia, que viaja constantemente, ela é importante para a companhia aérea. Então, aquele executivo, aquela companhia, aquela família que faz 2, 3 viagens, ela é muito importante. Ninguém quer perdê-la. Então, quer dizer, a imagem tem que ser restaurada, a relação tem que ser preservada. E isso só um bom profissional. Qual seria a minha sugestão? A minha sugestão é que uma OAB, que vocês promovam isso. E promovam isso através de profissionais treinados e habilitados para buscar essa mediação. E não, desculpe, não estou aqui falando mal de ninguém, mas quantos juizados especiais nós temos? Mais de 6.000, talvez, doutor Carlos, no Brasil? São 5.500 municípios, no mínimo um em cada município. Temos 7, 8.000 juizados especiais, aonde alguns leigos, conciliadores leigos, a pergunta é: quanto o senhor oferece? Nada, porque eu não tenho autorização para acordo em dano moral, eu não posso negociar dano moral, só material. É zero, e o outro quer 20.000, acaba ali. Então, essa mediação bem feita, bem formulada por profissionais e estimulada por um organismo como a OAB, eu acho que seria um bom canal e seria uma forma de trazer uma boa redução para esse mercado, para essa indústria indenizatória descabida e abusiva e desproporcional. Obrigada, doutor Ricardo. Nós temos algumas perguntinhas aqui das pessoas que estão nos assistindo. Você quer perguntar, tendo o nosso querido amigo Alexandre Simões? Carlos, você quer fazer a pergunta do Alexandre? Ô, O Silvia, Alexandre. deixa só eu colocar aqui um ponto que eu acho que é importante, né? No que o doutor Ricardo trouxe, o doutor Paulo trouxe também, em questão da mediação e da conciliação, de se tem acordo, se não tem acordo, né? E dos profissionais serem bem preparados. A gente sabe que tem um movimento também no judiciário, e citou o nome da doutora Maria Lúcia, né? E para esses mutirões.
mas eu acredito que cada vez mais esses mediadores, sim, os conciliadores, têm que conhecer da matéria. Eu não acho que pode ser generalista, não. Então, se está trabalhando com companhia aérea, tem que conhecer o operacional, tem que conhecer a realidade, fazer perguntas, né, que tragam, por exemplo, a decisão informada, né, que é um princípio que a gente trabalha. Você já viu quanto paga na indenização? Porque é realidade vezes expectativa, né? Às vezes é o Abutrex vai lá oferecendo, sei lá, 50 mil de danos morais, mas já fez uma pesquisa de quanto paga nesse estado, de quanto paga aqui, mais ou menos, para a pessoa também ter a ideia de que não vai ganhar aquilo, não, que ali no máximo 5 mil com aquela questão. E que às vezes, é o que o doutor falou, está oferecendo até mais. E não tem essa informação. Então, se conseguisse, né, trabalhar com mediadores assim, a OAB, né, enfim, a gente levar essa questão de aproximar, né, a companhia aérea do seu cliente, que ele falou, não é é um cliente, é importante. Então, tem clientes e clientes, a gente sabe, mas tem muita gente que quer, sim, que quer ser escutada, tá com raiva, a Silvia falou, mas só de ter essa abertura, de escutar, e tenta uma mediação antes de levar para o judiciário, é mais rápido, a gente vai entender, tem essa questão do teste de realidade, da decisão informada dentro do contexto, né, da companhia aérea, conversando, fazendo cursos aí, se preparando para trabalhar com eles, sabendo do assunto. Porque também, às vezes, o mediador cai lá, né, é sorteado, cai lá do nada, e também não tem capacidade para fazer. Então, isso é muito importante que vocês trouxeram, né? Do mediador, né, Silvia e Savoy, serem capacitados dentro daquele tema que ele vai trabalhar, para poder ter argumentação e trazer essa realidade para os dois lados, né? Para que o consumidor também tenha essa informação. Você queria dar isso que a gente tem como trabalhar com, porque a gente sabe que determinado estado paga mais dano moral, outro paga menos, e qual é a realidade, né, daquele? Estou dando exemplo do dano moral, mas a gente sabe que tem aí Sim, sim. infinitas possibilidades. Só para Claro, complementar. claro. Carlos, faz a pergunta do Alexandre, por favor. Faço, é uma pergunta que, na verdade, já foi também um pouco falada aqui, tá? O Alexandre, colega nosso, ele colocou o seguinte, né? O que os palestrantes pensam a respeito do uso de ferramentas de TI para o aumento da eficiência das companhias aéreas no Brasil? Refiro-me ao uso da inteligência artificial, regenerativa e biometria, principalmente. Obrigado. Eu posso Depois eu falar? tenho uma minha. Pode, por favor, doutor. Então, doutor Alexandre, olha, eu tive assim o privilégio de visitar um centro de treinamento e desenvolvimento tecnológico de uma companhia. Esse centro ele fica na África e eu fui extremamente surpreendido. Eu fiquei muito surpreso com tudo aquilo. Os investimentos em cada um dos equipamentos, e eram mais de 15 equipamentos, eram da ordem de 200 milhões de dólares cada um dos equipamentos. E cada um desses equipamentos ligados a centrais de computador que fazem uma análise muito rigorosa de cada um dos comportamentos. Então, eu vejo que as empresas aéreas, elas não atingiram níveis de o que nós chamamos de OTP, que é On-Time Performance, à toa. Isso é fruto de muito investimento. No Brasil, os investimentos são grandiosos, são vultuosos. E as empresas não param por aí. E em termos de estudo de comportamento do passageiro, de necessidades, de, de estudos, embora hoje os estudos climáticos tenham se complicado, mas eu também tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de quanto eles estudam a situação climática em cada época do ano para saber se a operação poderá ser ou não afetada. Então, hoje, o próprio aeroporto aqui de Guarulhos, eu falo de Guarulhos que é o maior do Brasil, embora tenhamos outros. Mas vocês observem que um aeroporto, ele é praticamente uma mini cidade. Ele é um microsistema onde todo aquele comportamento precisa ser bem avaliado. Nós tivemos uma trágica situação aí na sexta-feira, que incomodou a todos, né? Obviamente, um tiroteio no meio de um saguão, perto de um saguão de aeroporto, que tem centenas de milhares de pessoas por hora, por dia. Aquele aeroporto ele tem uma central de monitoramento em todos os níveis muito severa. Existe isso. Então, a tecnologia que as próprias empresas, juntamente com os operadores aeroportuários,
e também com o que a gente chama de exatas, que são empresas de serviços aéreos, né? Empresas terceirizadas de serviços aéreos, aqueles que todos que trabalham com toda a operação dentro do aeroporto são pessoas extremamente treinadas. Todo mundo é homologado, todo mundo passou pelo crivo da ANAC, ou por um treinamento, ou por uma avaliação. Os escritórios de advocacia e os departamentos jurídicos das grandes operadoras brasileiras estão investindo muito em inteligência artificial, com análise comportamental de cada juiz, análise comportamental de cada passageiro. A gente tem buscado isso, né? Quer dizer, óbvio, é tudo muito novo, né? E são, por enquanto, investimentos muito elevados. Mas eu tenho acompanhado e tenho ficado muito surpreso com o que eu tenho visto em termos de realmente de investimento, e as empresas buscam. Voltando ao que eu já falei, eu vou repetir. Eu nunca participei, em 42 anos que eu atuo nessa área, em nenhuma reunião de nenhum board, com nenhuma diretoria de empresa, de falar, vamos achar um jeito de causar um dano, um prejuízo ao nosso passageiro. Não, nunca participei dessa reunião, eu nem sei se alguma vez elas aconteceram dessa forma. Obrigada, Ricardo. Doutor Dando, Paulo e doutor Ricardo também, ah, existem casos que realmente pode acontecer o dano moral. Quais são os casos numa empresa de aviação? Eu tenho uma amiga, por exemplo, o pai faleceu e ela precisava com urgência voltar para o Brasil. Ficamos no balcão implorando e nada. Ela entrou com dano moral. Aí ela ganhou, porque o pai estava assim nas últimas, foi de repente, ele teve um derrame. Em que casos cabe dano moral? Eu vou, doutora Silvia, eu vou falar como advogado de empresa aérea. Em todos aqueles que o dano for realmente comprovado. Então, na medida que há uma comprovação de um dano, há pouco tempo nós tivemos o caso do padrinho de casamento. O caso de padrinho de casamento é muito comum. O camarada é padrinho de um casamento em Brasília, eu estou trazendo só como exemplo um caso fictício. O casamento será às 19 horas. E o padrinho resolve embarcar no voo das 17 horas. Ciente de que pode ter algum atraso, eu entendo que, nesse caso, mesmo que atrase, ele não é detentor de nenhum direito, porque ele correu um risco, ele assumiu um risco de que tudo ocorreria bem. E o fato não é que a empresa aérea atrasou o voo. Digamos que houve um fechamento aeroportuário, por questões meteorológicas, por questões operacionais, um acidente na pista, uma aeronave que tem algum acidente impediu a aterrissagem. Aonde a empresa aérea estaria responsabilizada? Esses casos, eu vejo assim, não é in re ipsa. Eu defendo muito isso. Nós não podemos pensar que, pelo simples fato de um avião ter atrasado, uma operação ter atrasado, cabe a indenização por dano moral. Eu não conheço o caso da sua amiga, mas provavelmente era um caso que ela não pôde embarcar por algum motivo, e é um motivo muito justo. Talvez ela tenha que ser indenizada sim, mas não para punir a empresa, talvez para compensá-la. Porque eu também não reconheço como possível qualquer indenização por dano moral em caráter meramente punitivo a companhia. E muitas das sentenças que a gente lê hoje fala assim, de modo a educar e a evitar que se repita o fato. Não, não, não. Não é punitivo, está na Constituição Federal e está nas convenções internacionais. Em nenhuma hipótese caberia esse tipo de indenização, em caráter punitivo ou em ré ipsa. Agora, os casos que você realmente consegue demonstrar uma situação de perda, apenas porque a empresa errou em todos os procedimentos, aí eu entendo que é cabível, desde que o passageiro consiga comprovar o dano que sofreu. Né? Impactos que nós temos casos aí. O caso das garotas das drogas, né? Aquelas duas moças com as drogas, né? Que foram trocadas, né? Eu não sei se é da companhia aérea a responsabilidade, mas alguém naquela relação, sim, causou um dano a elas. E elas foram presas. Elas foram presas por alguma ação indevida de algum dos agentes da operação. Não sei se foi a empresa aérea, não sei se foi o aeroporto, não sei se foi a polícia, mas alguém agiu mal. Ali o dano moral é cabível? Eu entendo que o dano moral é cabível. Quem deve pagar? Eu acho que aí tem que analisar o caso concreto, mas provavelmente alguma pessoa envolvida ou empresa envolvida é devedora de alguma indenização, sim, uma reparação, sim.
Paulo, falei alguma coisa que você discorda, porque você balançou a cabeça. Não, eu concordo totalmente. A gente, inclusive, as minhas filhas, minha mulher aqui, quando fala de empresa aérea, eu tento explicar alguns motivos, né? É tentar fazer esse alinhamento de informação. E elas dizem, olha, você só quer passar pano para a empresa aérea. Mas eu sou o primeiro a dizer, não, a gente eventualmente sim erra e como bem disse o doutor Ricardo, tem que ser indenizado. Quando há uma prova cabal de que houve realmente um dano, ele deve ser indenizado, até porque está na Constituição. Isso daí ninguém está querendo, digamos assim, reinventar a roda. Nós não somos tão insensíveis para entender que há casos em que realmente a empresa falhou. Falhou seu funcionário, falhou por um treinamento ineficiente, pode acontecer. Em vários casos existe. Eu até cito, e aí é um caso real. Na minha época, trabalhando em aeroporto, a empresa em que eu trabalho e que já não existe mais, e que muitos só conheceram através de série da Netflix, que é a Panam, eu tinha uma conhecida, era minha amiga, por incrível que pareça. E ela estava vindo ao Brasil e despachou na mala o vestido de noiva. Mas ela ia casar com um norte-americano aqui no Brasil. É aquilo que as pessoas falam, nossa, casa de ferreiro espeto de pau. Aconteceu comigo. E eu era supervisor na época do serviço de bagagem. Demorou acho que uns 4, 5 dias para a gente. Nós encontramos a mala, não houve nenhum tipo de problema, mas houve um dano. À época, nós indenizamos ela, fizemos uma indenização com um voucher, eu não me recordo já mais valores, mas nós fizemos uma indenização a ela. Mas nesse caso a gente entende, ó, realmente houve aqui uma falha operacional e que ela é indenizável. Então, Eu tenho assim, um caso, a vai gente dos tem um. seus casos. Você tem muito caso, Ricardo. Ah, tem muito. Eu tenho um muito interessante que é ligado a isso. Muitos passageiros querem uma indenização por dano moral por ter perdido um determinado voo. O nosso cliente ele tem um voo a 1 hora. O voo é 1 hora da manhã. O voo sai a 1 hora da manhã do domingo. E muitas pessoas chegam no aeroporto no domingo à noite para embarcar no voo do domingo a 1 hora da manhã. Mas a 1 hora da manhã já foi, porque na verdade é a primeira hora do domingo e não é a 1 hora da manhã da segunda-feira. É um erro de interpretação. E nós temos demandas onde a pessoa fala assim, mas a companhia não me explicou isso. Então, assim, também existe, do meu lado de ver, mais ou menos contrapondo, ou concordando até com o Paulo, eu concordo, mas assim, existe uma vitimização ou um sentimento de que a empresa aérea ela tem que comunicar tudo. Então, muitos passageiros que não têm o visto ou não têm uma determinada vacina, a tal da febre amarela, que é exigida em muitos países, ou ele não tem um visto, a empresa aérea ela é conferente disso. Ela não aplica a regra. A regra é aplicada por governos. Ela é um transportador. Se você não cumpre requisitos de viagem, eles vêm com a demanda judicial contra a empresa aérea. Então, neste caso, ao contrário da sua pergunta, eu entendo que não cabe nenhum dano moral, nenhuma indenização ao passageiro que não se informou adequadamente daquilo. Porque uma pessoa que pensa em fazer uma viagem a outro continente, ela deve buscar o máximo de informações possíveis. Os sites das empresas são muito completos. A maioria das boas empresas tem sites com muito boas e atuais informações. Mas o passageiro quer uma indenização porque ele chegou e o voo tinha ido embora. Falou, não, meu senhor, o teu voo foi na primeira hora do domingo e o senhor deveria ter vindo ao aeroporto no sábado à noite. É uma confusão comum que demanda muita discussão. Muitas empresas, essa empresa, muitas vezes ela aceita, ela tolera a confusão e remarca sem nenhum ônus quando percebe que foi uma negligência por desatenção do passageiro.
né, que não foi por má fé. Mas no meio também tem os de má fé, né? É. Então, esse é o caso que eu entendo que não cabe o dano moral, ao contrário de outros que eu entendo que realmente cabe o dano moral. Nós poderíamos pedir para vocês depois fazer uma cartilha para a gente, para saber onde Isso. cabe mediação e como preparar os mediadores para, né, Patrícia Savoy? Isso seria bacana. Olha, Silvia, se vocês me permitem, sem querer me alongar aqui, vocês dizem a hora que vocês querem que a gente encerre, mas você se lembra de uma coisa chamada caos aéreo da Lembro. Copa do Mundo? Foi ali naquele momento se criou um escritório de crise, esse escritório em Brasília, onde se reuniram Procon, eh, o Cinecom, ANAC, Polícia Federal, todo mundo se reuniu e passaram a fazer alguns treinamentos e trazer treinamentos às pessoas. Eu acho que vocês poderiam promover alguns seminários abertos para que as pessoas compreendessem os dois lados da moeda e que se pudesse apresentar o que é um problema e como é que acontece a questão. A doutora Patrícia falou, tem que informar tudo. Nem tudo se informa para não criar um pânico. Existem problemas que são problemas simples, mas em muitas empresas eles evitam explicar detalhadamente para não criar um pânico aos passageiros. O passageiro fica assustadíssimo, né? Com algum nível de informação. Algumas informações a própria empresa também não sabe, que são informações aeroportuárias. Então também temos que orientar a equipe da aeroportuária. Tem uma questão meteorológica, climática. Então acho que reunir todos esses e todo mundo se expor um pouco e falar, olha, os fatos acontecem por essa razão. Então, em outras questões que são, às vezes, eu entendo que são questões muito internas. Por exemplo, falta de tripulação. A empresa aérea que não tem a tripulação e atrasa um voo é um problema da empresa. Nesse caso, eu acho que é uma responsabilidade interna da companhia. Ela tem que disponibilizar. Se ela se comprometeu a voar num determinado dia e horário, ela tem que ter uma tripulação disponível. Ah, mas venceu o horário, né, Paulo? Como esgotou a jornada, eles não podem voar, tem que esperar outra. Então, nesse caso, é uma responsabilidade da companhia. Eu acho que esse atraso incomprovado é esse. O outro, só para concluir aqui o raciocínio do dano moral, era o famigerado overbooking. A história do overbooking, que hoje se fala pouco dele. Mas o que era o overbooking? O overbooking, que ainda eu sei que é praticado, a empresa, respondendo ao doutor Alexandre, ou complementando, ela tem o estudo de no-show de passageiros que não comparecem para embarque, estatisticamente, historicamente, naquele determinado voo. Eles sabem que 10 passageiros em média não embarcam, ela vende 10 a mais. Ao vender 10 a mais, e comparecendo todos, ao final, o passageiro não pode ser embarcado. A própria legislação também autoriza a negociação e a compensação para o passageiro não embarcado. Então, voltando ao meu início, onde eu falava de Clóvis Bevilacqua, eu acho que todo mundo tem que conhecer a legislação, os limites da legislação, porque para tudo isso nós temos uma regulamentação, Silvio. Por incrível que pareça, tudo isso está muito regulamentado. Talvez haja um desconhecimento e, principalmente, haja uma falta de treinamento. Mas a vocês, um grande convite que eu faço como advogado da área é que abram, treinem e busquem oferecer esse caminho. Eu tenho certeza que nossos clientes ficarão muito satisfeitos se puderem sanar esse tipo de avalanche de demandas judiciais através de vamos chamar de um acordo ou de uma mediação bem sucedida por profissionais bem treinados. Obrigada, Ricardo. Doutor Paulo é da mesma opinião. Doutor Paulo, eu já veio muitas vezes para Panam, viu? Eu não vou te falar quanto que eu vou entregar a minha idade aqui, mas Mas você era menina ainda. eu era menina, mas época que se fumava ainda em voo, para você ter uma ideia. Eu peguei essa época ainda, hein? Eu era uma E a criancinha, eu era uma criancinha. mas eu também era. É que naquela época podia trabalho infantil e agora não.
mas eu acho assim, essa informação aos mediadores é importante também. E a indústria, se buscarem as associações, hoje no Brasil a gente tem quatro grandes associações de empresas aéreas. A ALTA, a ABAR, a IATA e a Jurcaíbe. São quatro, a gente trabalha muito em conjunto. E as próprias empresas aéreas, é interesse nosso que, eventualmente, que os mediadores conheçam realmente aquilo o que é o nosso setor. Há muita, eu acho que até no começo eu falei isso, as pessoas pensam que existe uma caixa preta, porque é a falta de um conhecimento do setor e não tem como, até parafraseando o Dr. Ricardo, as pessoas podem. Tem informação que a gente não consegue dar de forma tão clara, porque ela tem um nível de tecnicidade. No meio, eu não sei se é tão comum, a gente fala muito em pane, pane no avião. Deu uma pane no avião. Pane é um problema, algum problema mecânico, elétrico, alguma coisa assim. E a pessoa se assusta. Nossa, então o avião está com uma pane, então eu vou pedir para desembarcar porque nesse avião eu já não vou. Mas às vezes é uma coisa que é simples, mas que é uma pane e que o avião não pode sair. Vou dar um exemplo bobo. Vocês devem já ter observado que tem luzes de navegação na aeronave. À noite você consegue perceber bem. Uma de um lado é vermelha, da outra é verde. Aquelas lâmpadas, elas são obrigatórias. O avião não pode sair sem aquilo por uma questão de segurança. Mas vai cancelar um voo, então, com 400 pessoas porque não se conseguiu resolver, não é por falta de lâmpada, é porque tem um sistema elétrico que não está acendendo determinada lâmpada. Sim, a gente vai cancelar. Até que ponto, como informar isso ao passageiro de forma imediata? O mecânico está ali tentando encontrar qual que era o problema e, olha, mas você tem que a cada meia hora dizer o que que o mecânico já fez para que os passageiros se sintam informados. Gente, é um problema mecânico que está se tentando Que ele resolver. travou. Desculpa. Voltou aí? Não. Voltou. Voltou. O Agora senhor parou voltou? em problema mecânico que deve. O problema mecânico é difícil de você explicar nos mínimos detalhes para que todas as pessoas se sejam confortáveis em ter a informação. Foi até uma fala da doutora Patrícia lá atrás. Olha, precisa informar. Eu acho que precisa também. A forma correta talvez até passe pela a pergunta do doutor Alexandre feito das ferramentas de TI. Hoje nós temos ferramentas que podem ensejar, fazer uma informação em massa em tempo real. Tudo depende de um investimento que está sendo feito. Não existe uma empresa aérea e até os próprios aeroportos estão investindo no máximo de tecnologia, mas isso é coisa nova. Isso é coisa que ainda não está madura para ser implementado. Mas algumas empresas já fazem isso. Olha, houve um problema e você recebe por WhatsApp a informação, desde que você aceite receber aquela informação sobre o status do seu voo. E algumas empresas já o fazem. Hoje, completando, Paulo, existem, inclusive, algumas empresas. A United Airlines ela tem um sistema de comunicação de onde se encontra a tua bagagem muito eficiente. Existe uma outra empresa que já está funcionando no Brasil, até fomos consultados, que ela vive disso. É um aplicativo onde você vai pagar uma taxa e você vai saber exatamente por onde circulou a tua bagagem. Não são Foi aqueles embarcado. tags? São É os o tags. tag. Não, não. É um aplicativo no seu celular que você vai pagar, essa empresa cobra, algumas companhias aéreas já têm e não cobram, estaria no teu preço do bilhete. Eu tive, como advogado que sou, genial, eu e minha mulher cometemos a gafe da negligência numa viagem, esse ano, inclusive,
e eu fui embora com a mala errada, né? Eu fui com a mala de um outro passageiro e eu saí com a mala de um passageiro, porque nós adquirimos uma passagem por engano, com curto tempo de conexão. Era uma viagem para o Canadá e nos garantiram que dava tempo e quando chegamos lá vimos que eram 40 minutos para tirar a mala, passar na imigração, passar na alfândega e reembarcar. Quando eu fui reembarcar, eu falei, não, essa mala não é sua. O senhor falou o nome lá do senhor John Smith. Eu falei, não, eu não sou o John Smith, eu sou o Ricardo, mas não foi, essa mala não é sua. E tive que ter todo um transtorno, mas deu certo, porque eles têm um bom sistema também, que aquele tag foi sendo monitorado até quando eles falam, sua mala já está aqui. Esses sistemas é uma alta tecnologia que o doutor Alexandre nos perguntou. São tecnologias de ponta que já estão implementadas, já estão funcionando. Então, para bagagem, para um atraso de voo. Eu tenho um sistema que eu utilizo, que é muito bom também, ele chama-se Tripcase. O Tripcase eu não faço propaganda, porque eu nem sei se é uma empresa nacional, mas ele te diz se o seu voo está atrasado, se que portão você vai embarcar, se o check-in está aberto, onde você faz o check-in. Então, muitas check-in, o check-in online hoje você pode fazer em todas as viagens. Então, isso tudo são tecnologias, como o Paulo disse, talvez não estejam 100% implementadas, mas muito se faz. Agora, que muita companhia, isso é importante para a doutora Patrícia entender, não vai prestar 100% da informação do que está acontecendo no avião, para evitar o pânico ou a má interpretação, porque há uma má interpretação. Um voo internacional ele não vai decolar se tiver um problema na lâmpada que ilumina o espelho do banheiro. Então ele não pode sair, ele vai, aquilo lá tem, eles têm que identificar se é um curto-circuito, se é um problema. Então, se falar, olha, estamos verificando se tem um curto-circuito nesse avião, mas, meu Deus do céu, não fica um passageiro a bordo. Aí todo mundo correndo. Então, assim, Eu é saio uma, correndo. todos saem correndo, né? Então, nesse momento, às vezes é um pequeno problema, às vezes é uma pequena situação de atraso numa bagagem, ou às vezes um passageiro, né? Alguma questão, uma pessoa que passou mal. Então, nem tudo, talvez, nem tudo precisa ficar 100% às claras dentro do razoável, né? Dentro dos melhores esforços razoáveis para a operação acontecer no previsto, dentro do previsto. Casos graves, claramente, era obrigado a informar, prestar melhor assistência, e a maioria presta, dando o transporte, levando ao hotel, dando a refeição. A maioria acontece. A gente tem visto isso com bastante frequência, principalmente as empresas nacionais. O restante, infelizmente, está lá no judiciário, né? Bom, a Patrícia tem mais algo, porque já são 9 horas, a gente nem sentiu o tempo passar. Patrícia gostaria de perguntar mais alguma coisa? O Savoy gostaria de perguntar mais alguma coisa? Oi, Sil. A gente pode passar para as considerações finais, né, para encerrando. E eu já vou agradecer, né, a participação do Dr. Paulo, do Dr. Ricardo, né, que compartilharam experiências, dados, né, a realidade da companhia, que a gente fala, a realidade versus expectativa que passa na cabeça de todo mundo, que acontece de verdade, né? E são perspectivas, assim, conhecimentos valiosíssimos, né, principalmente para a gente que atua aí na área da mediação, da conciliação, e integrar, né, mesmo essas boas práticas jurídicas, investir aí na desjudicialização, a gente pode, né, fazer esses seminários, é uma excelente ideia para conscientizar as pessoas e reduzir mesmo o custo, melhorar a experiência do cliente, né, e fidelizar esses clientes também, que eu sei que é um interesse importante para as companhias aéreas. E a gente busca exatamente integrar esses interesses, né, do cliente e da companhia aérea dentro do razoável que o doutor falou. Não, eu também, e não é tudo não, gente. Pelo amor de Deus, se alguém falar que tá alguma coisa elétrica lá, É aí louco. eu já sei o carro. Pelo amor de Deus, eu também não ia querer saber. Prefiro não É, saber. Eu ia falar, é bom. prefiro que, né, como é que aquela uma atriz falou, prefiro nem comentar, né? No É, Oscar lá, vou ficar. eu prefiro não comentar, é É. verdade. O É, Carlos, um problema com a eletricidade na casa dele caiu. hoje, Ah, Ele caiu. precisamos fazer um seminário sobre a Enel.
Aí isso seria muito Nossa Senhora. importante. Aí nem tem mediação que dê para fazer, porque é demais. É Quando fato, Enel tá uma coisa seríssima. seríssimo. Eu gostaria de agradecer muito a presença, o Ricardo, o Paulo. Foi um prazer. Eu ouviria assim muito mais horas o que vocês vieram falar. E é que não dá para perguntar, né, para o Paulo e para o Ricardo, mas eles têm casos e casos e casos e causos e causos que muitas vezes eu É, pego o Ricardo, ele me conta e são muito muito interessantes, que a gente não imagina, é um outro mundo, né? É um outro microcosmo, um aeroporto, uma companhia aérea. Mas eu quero é, agradecer muito, fiquei muito interessada nisso também que você falou, de nós promovermos as É. palestras e seminários para as pessoas saberem que podem não ir para a judicialização. Pode ser um projeto, né, Silvia, que a gente lance aí Exato, na exato, eu próxima pensei no gestão. projeto, eu É, pensei no projeto mesmo. Mas aí eu vou pedir ajuda, Ricardo, Paulo, eu vou claro, claro. pedir ajuda de Olha, vocês. Silvia e Patrícia, nossas colegas, e Paulo, eu vou fazer um convite a vocês em nome do Paulo, até para encerrar. O Paulo, ele realiza anualmente alguns eventos e um deles é o Legal, é um fórum legal. Nosso último foi agora no mês de setembro, né, Paulo, em Buenos Aires? Ele foi, né, Paulo? E setembro, né? Eu estou meio Isso. perdido no tempo. Setembro, Setembro. setembro, setembro. Um evento extremamente bem organizado, com painéis com profissionais. São 2 dias e meio de debates muito interessantes sobre o direito aeronáutico internacional em várias camadas, não só a judicialização, em várias questões muito, muito relevantes. Fica aqui um convite para que vocês venham conhecer o próximo. Ele não divulga nem para a gente, só próximo da época, onde vai ser, em algum país aí da América Latina, algum um bom resort no Caribe, se Deus quiser, né? Para tirar uma semana de férias depois. Melhor E ainda, né? É, melhor mas, ainda. E mas eu ó, acho que é importante para vocês se interarem, sim. participarem, conhecerem mais profundamente o direito aeronáutico internacional, que é o que a gente pratica. Será um prazer a gente conhecer e fazer, pensar mesmo num projeto, porque a gente inicia a próxima gestão agora em 2025 e entra com um projeto dessas conscientizações aí dentro da companhia aérea. Acho que é interessante. Impacta, Vale a né, pena. toda a sociedade. Fica impacta. mais É, focado, né? Não fica tão amplo, fica dentro de um segmento. Acho bem, a gente conversa assim. Aí a gente pede e é ajuda um, aí, Claro. né? Pede É, e é um ajuda setor que para chama os atenção, né? universitários. É, Aqueles ali, porque senão não é, é dá. um, o assunto desperta muita curiosidade. Sim, Ele realmente desperta muita polêmica hoje em dia. O Brasil está no olho do furacão. A gente se encontra com a ajuda da OAB, como empresa, como advogado, que a OAB também traga e desperte aí algum movimento diferente que reduza isso, que não é bom para nós, ao contrário do que muita gente pensa, viu, Silvia? Não é muito bom para os escritórios de advocacia, porque é um trabalho de enxugar o gelo permanente, então também desgasta a equipe, nos desgasta, desgasta o cliente, né? Não é tão bom quanto parece para todo mundo, não. Então, contem com o nosso apoio, contem com a gente aqui, sim. obrigada. E foi um Certeza. prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado, Silvia. O prazer foi Muito nosso. prazer. Obrigado pelo convite. Igualmente. Obrigado. muito, muito obrigada, gente. Obrigada. É que aqui não aparece, mas aqui eu estou recebendo. Aqui tem o pessoal dando parabéns, muitas pessoas. O Savoy está voltando. O Savoy também está voltando para se despedir. Muitos elogios aqui. das- Nós tivemos mais de 30 pessoas aqui. Que bom. E tem gente que assiste depois, né? Porque fica gravado e fica no, disponibilizado É, pela OAB. Aí tem Que bom. é as que a participações. OAB não abre aqueles para Não. todo mundo participar e fazer pergunta direta. É uma pena, seria bom se ela abrisse. Não, por conta de invasão, a gente teve uma que Ah, é. invadiram fazendo Nossa. gracinhas. Ai, foi mesmo. Depois daquilo parou. Foi horrível, aquela invasão foi Foi horrorosa. horrível. Nossa. Que pena. Ah, É. Savoy, estamos nos despedindo aqui.
Não, vocês desculpem, a gente estava falando e justamente eu caí num momento que eu ia mostrar até uma coisa para vocês que eu tenho aqui guardadinho. Quer ver? Eu vou até tirar só minha. Desfocar o plano de fundo. Deixa eu tirar o meu plano de fundo. Eu estou aqui no escritório. Vamos aqui, ó. Vocês falaram da viagem, tá? Que eu viajei em 1980, todo mundo fumava, né? Você tinha os isqueiros. E eu tenho aqui, ó, uma cigarreira da Canadian Airlines. Eu não sou fumante, mas olha que legal. Você abre para colocar. Deixa eu Olha, pegar aqui. Colocar o cigarro. Não, e aí, ó, você faz assim, ó. E Nossa acendia Senhora. aqui com querosene. Então você tinha uma mini bomba e você ganhava isso aqui quando você viajava, entendeu? E em 94 fui morar nos Estados Unidos e aí o meu pai, a gente encontrou lá, ele falou, não, vamos voltar. Meu pai era fumante, já em 94 já tinha a distinção de fumantes e não fumantes, e aí a gente teve a infeliz ideia de ir em fumantes. E todo mundo levantava para ficar no lugar do fumantes. Então, assim, metade do avião era só fumaça, você não conseguia dormir de tanta fumaça. Então, você vê como essa parte de segurança evoluiu. Antes você entrava com querosene, um potinho desse aqui, cheio de querosene, algodão dentro, que é fluido de isqueiro, e fumava à vontade, o pessoal fumava nos banheiros, tudo. Então, eu peguei, na hora que eu trouxe aqui, que eu tinha aberto a câmera, deu uma piscada de luz aqui no bairro, por isso que eu saí. Então, peço desculpas, Imagina, é, imagina. agradeço demais a presença do Dr. Ricardo Maluf, do Dr. Paulo Costa, dizer que para mim foi um prazer, acho que é o tipo de evento que engrandece o aprendizado da gente que trabalha com mediador e tecnologia. Tenho certeza que saem bons frutos da mesma forma que vocês já até sinalizaram de sair algum manual para os mediadores, alguma coisa nesse sentido. eu vou Então, pegar queria no pé agradecer deles. Eu demais. vou pegar no pé deles. O manual para mediadores. Claro, claro. À sua disposição. Um dia, Carlos, você vai gostar de conhecer a última apresentação que nós fizemos lá no evento do Paulo, em Buenos Aires, sobre transporte de artigos perigosos em avião. Ah, E ali Verdade. isso que você tem na sua mão era realmente uma bomba, e é absolutamente proibido hoje. E ali, só para concluir, Silvia, como uma coisa que pouca gente sabe, mas uma bola de futebol inflada é um produto perigoso dentro de um avião. Uma Nossa, bola de futebol, na pressurização, ela pode inflar mais, e o pino que enche a bola, que todo mundo sabe, já teve uma bola que enche ali, o pino, aquilo vira um projétil que pode matar uma pessoa ou perfurar uma fuselagem. Então, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado de não levar. Essa tua cigarreira é melhor deixar em casa, por favor. mas muito obrigada mesmo por terem aceito o convite. Foi um prazer e um grande Prazer, nosso. aprendizado, como disse o Savoy. Obrigado a vocês. Tenham uma Muito boa noite. obrigado. Boa noite a Obrigada, todos. boa noite. Obrigado. Até mais. Boa noite. Ge- Você errou, Gente, né? que a gente não consegue nem falar com a Lê aqui. Não, não consegue. Ele mandou foto da gente, falou que tinha feito a pergunta, aí eu vi, fui falando. Perguntei se você não tá com acesso, ele falou que não tava, vamos só esperar um pouquinho que ainda tem gente, tá? Então, pera só um minuto. porque aqui não, ele não habilitou, porque é o rapaz, o Vinícius, que habilita o É. Não, chat. mas tá certo, assim, infelizmente, né? Mas é porque essa Desde aquela aconteceu. invasão, sim, eu me lembro daquela invasão, foi horrorosa. Eles É, começaram a pôr gente fazendo sexo. não, Ai, não, foi Foi mesmo. nojento. Tem gente ainda, Silvia, espera um pouco. Ah, gente, Pronto. a gente até falou já de, combinamos que de fazer um projeto para 2025, voltado para a companhia aérea na próxima gestão. Aí a gente mas já aí Não, a gente fica, tem. fica mais acho super focado, né? legal. Não, eu acho E que essa coisa a OAB Jabaquara pode fazer. Então, Exato, foi assim, por Uhum. isso que eu fiz a questão, foi pensando num projeto mesmo. esse A foi gente um estava super sincronizada quando eu falei, né? material.
Não, e assim, se a gente cria um material é nível nacional. Então, assim, super legal, pessoas super simpáticas, né, abertas, ficaram com a gente aqui até, 9h15, quer dizer, É, nossa. quase 2 horas, 2 horas. né? Então foi E muito. aí eu falei para a Silvia, né, vamos fazer um projeto na gestão 2025 e tal, eles gostaram, né? Porque daí é companhia aérea e tal. E fica um nicho, né, menor, assim, não fica tão. A gente foca, Sem faz dúvida. cartilha, faz seminário, ele até convidou a gente para ir lá para um Penosa. seminário. É, Tá, Último. o seguinte, sabe o que eu ia perguntar? Como é que está a sua agenda aí para a semana? eu vou estar com os. Tenho 2 netinhos vindo para minha casa amanhã. Nossa, que chique. Então, Ai, que durante, delícia. durante uma semana, até meu filho e Nora voltarem, eu vou dar conta de neto, Para a gente porque Ah, fazer uma mas é reunião. uma delícia, né? é uma delícia, mas eu fico meio, eu acho que só à noite, assim, amanhã à noite, ou depois das 8h30, depois que o Pedrinho dorme. Mas vai ter alguém aí para ajudá-la? Assim, tem a babá, mas aí eu tenho que, Ah, sim. ela vai estar com o Sim, sim. bebê, e eu vou estar com o Pedrinho, aquela coisa que os pais não estão, eles ficam manhosos, aquela coisa toda. Dorme com a avó? Vou pôr a caminha dele no meu quarto. Meus filhos agora já falaram, mãe, ele vai passar para sua cama. É, tudo bem, né? Tá tudo Falei, bem. mas é casa de avó, deixa algumas coisas acontecerem diferentes. É, Ai, minha que mãe delícia. fala isso. Sabe, tudo tem coisas que eu vou ter que deixar na regra mesmo, mas tem coisas que a gente pode cortar um pouquinho. Silvia, você sabe que minha mãe é muito engraçada, porque minha mãe, você fala assim, ó, mãe, ele tá, ó, não dorme, a gente tá treinando, então não deixa. Ah, tá. Ela só fala, tá. Você vai ver assim as fotos, é ele esparramado na cama, tipo, Minha mãe tá também. nem aí. E você vai falar, fala, mas mãe, ela fala assim, eu não estou nem aí. Deixa eu te explicar. Eu não estou nem aí. Não, eu obedeço Porque, direitinho o que minha filha e Nora querem, porque senão eles acabam não deixando as crianças ficarem muito comigo, né? Ah, mas eu falei, olha, tá, tudo bem se ele dormir no meu quarto, eu vou ficar mais tranquila. E o bebê dorme com a babá no outro quarto. Falou, tá bom, mas ele vai passar para o seu quarto, a sua cama, às 4, 5 da manhã, ele vai te deixar dormir. Mas eu vou ficar mais segura, porque a casa é grande, eu tenho medo de não escutar, sabe? vamos falar pelo WhatsApp, porque eu acho que estão esperando a Tá. gente sair, né? Mas foi É, muito bom, não foi? Foi muito rico, maravilhoso. viu? E eu gostei, a gente teve pico de ter 17, 20 pessoas, então, assim, sem contar que é gravado, é disponibilizado. Eu estou testando aqui uma inteligência artificial também, então vamos ver se ela faz um resumo para mim de tudo que aconteceu. Você ficou como E anfitrião, Savoy, ou não? não, Hum. Ah, mas benção. vamos, tá bom? Então a Eu gente fala pelo achei que foi WhatsApp. excelente. Mas você perguntou de alguma coisa essa semana, porque você precisa de alguma coisa? Porque a gente tem que começar a fazer umas. Não, era só, era mais para voltar a uma rotina. A gente tem que voltar a uma rotina. Eu entrei em contato com o Salvador e o Caio. Eu estou tentando buscar as pessoas de volta. O É. Caio, a gente nunca conseguiu pegar um horário direito. Eu falei que estamos começando com um projeto de arbitragem, que é muito a cara dele. Ah, Mas e Silvia e Savoy, eu até combinei já com o pessoal da OAB para a gente fazer o lançamento, é, fazer tipo um dia inteiro lá de mediação e arbitragem e convidando já, a gente já está providenciando de convidar Santo Amaro, Tatuapé, que a Terezinha tem bastante contato, que daí a gente faz um negócio maior, assim, com presencial, a gente grava e tudo, mas faz lá na OAB mesmo, maior mesmo. A gente chama o pessoal aí da arbitragem e eles estão super animados para fazer lá. mas Que a eu tenho gente certeza que a Terezinha vai ganhar. precisamos ver isso direitinho, quem chamar. É. A gente tem Aí que a gente... sair daqui, né? Gente, eu vou jantar ainda. Tá bom, gente. Todos nós. Beijo, A gente. gente... Estava com saudade, Silvia. Eu Bom te ver, também, viu? saudade. Parabéns. Bom te Eu vi ver a também. Silvia. Eu vi a Silvia no evento. Ó, a gente combina essa semana ou semana que vem. O dia à noite a gente fala. Terça à Tá bom. noite até consigo, depois das 8. Tem que ser depois, na hora que eu conseguir fazer com que o Pedrinho durma. Amanhã, você diz? Amanhã à noite? Aí amanhã já. Pode É, ser. já é amanhã.
Pode vocês ser. acham? A gente confirma depois O das A gente 8? quarto, confirma no WhatsApp, a gente tem aquele grupo presidência ali, a gente Tá, marca. tá bom. tá bom, Beijo, gente. Beijo. gente. Obrigada. Obrigada, Parabéns. Tchau, obrigada. tchau, Obrigada, Savoy. tchau. Obrigada, Silvia. Foi maravilhoso. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.